salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar falando um pouco sobre a FZ15. Esse vídeo é mais para quem está pensando em comprar uma FZ15, né? Eu vou falar com vocês aqui alguns pontos que eu acho positivos, pontos que eu acho negativos, e o que você deve levar em consideração quando você for escolher essa moto aqui para ser a sua moto. Esse vídeo aqui eu estou fazendo porque eu queria ter assistido um vídeo como esse antes de ter comprado a FZ15. Eram vídeos como esse que eu procurava aqui na internet. O caminho tá bem tranquilo hoje. Eita, vamos aí, pai. Logo cedo. Assunto do vídeo. Primeiro ponto que eu acho que é primordial você saber antes de comprar uma FZ15 é que ela não é uma moto baratinha, tá? Apesar dela ser 150 cilindradas, a moto é praticamente toda igual a FZ25. Então assim, eu costumo dizer que os gastos dela são equivalentes aos gastos da FZ25, com a diferença que é o consumo de combustível. E ainda assim, dependendo da sua mão, de como você pilotar, ela pode beber um pouquinho sim. Assim, claro, ela vai beber, mas aí ela vai fazer uns 34, entendeu? E aí se você pilotar de boa na FZ25, talvez você consiga fazer 34 também. Assim, óbvio, ela é mais econômica que a FZ25, mas a economia também depende aqui da sua mão, né, rapaziada? Por exemplo, eu costumo andar bem, então assim, minha média de combustível não é uma média muito baixa não. Vou ver até se eu consigo colocar aí na tela pra vocês a minha última média que eu fiz de consumo, que eu fiz as contas e tal. Vou ver se eu consigo colocar aí pra vocês nesse vídeo. Cara, parar aqui para poder fazer a conta, deu 7,24. Para poder fazer o consumo aqui pra vocês. Olha aí, ó, fez 37 km com litro. Que é o consumo aí pra vocês, ó. Então assim, rapaziada, primeiro ponto aí que você deve levar em consideração é essa questão das peças, pneu, que assim, é equivalente aos gastos de uma FZ25. Não tem tanta diferença assim não, tá? Entre as duas. Então se você tá pensando somente em economia, se você está pensando na moto só para trabalhar, e eu preciso que a economia seja o máximo possível que eu conseguir, aí eu recomendo você ir pra Honda, né? Que as peças são mais baratas, o pneu vai ser mais barato, enfim, tudo vai ser mais barato. Então, rapaziada, o primeiro ponto é esse, né? Economia, manutenções e gastos, né? Você vai gastar como se você tivesse uma FZ25. Claro, vai ter uma diferença óbvia, né? Por conta do combustível, e algumas coisas podem ser um pouquinho mais caras, mas assim, é bem parecido, né? Não tem nada de muito absurdo de diferença. Dependendo para o que você quer a moto, é bom você avaliar isso. Outro ponto, rapaziada, antes de você comprar um FZ25, que eu acho que vale a pena comentar, é essa questão aqui, ó, tá vendo? Assim, é uma questão, um detalhe, né? Um detalhe básico aqui dessa motocicleta, que ela tem essa tampa aqui para você abastecer, e ela é totalmente removível, né? Tem que tirar ela toda para você poder abastecer. Então assim, isso pode incomodar, né, algumas pessoas. Pra mim já é algo natural, porque eu me acostumei. Talvez se você pegar a moto, você vai se acostumar também. Então vai acabar se tornando algo natural, né? Você vai se acostumar com isso. Mas realmente, se tivesse aqui aquele outro esqueminha só de puxar, seria bem mais assim, confortável, né, na hora de abastecer, bem mais tranquilo, acredito eu. Mas isso é só um detalhe, rapaziada. Isso é só um detalhe, é só pra quem não consigo viver, né? Não consigo ter uma moto sem que a tampa seja daquela outra forma, né? Tem que ser da outra forma. Então você não compra uma FZ15. O terceiro ponto é velocidade, rapaziada. Potência, velocidade. Talvez se eu tivesse assistido um vídeo como esse aqui agora, eu tivesse optado pela FZ25. Era um pouquinho de diferença só na parcela, não ia aumentar tanto assim, e eu teria mais motor. Agora, quando que esse motor vai te fazer falta? Quando você quiser viajar com a moto e, pô, você for com garupa, entendeu? Se você quiser viajar e vai viajar com garupa, vai complicar um pouquinho, porque a moto ela é um pouco pesada, né? Comparada às outras motos da categoria, ela é um pouco pesada. Ela é bem robusta e tal. Assim, é confortável, é estável.
mas ela é bem robusta e pesada. E para um motor de 150 cilindradas, né? O motor não dá conta desse desempenho todo. Então se você for viajar com um garupa, aí já vai te complicar. Então se você pensa em fazer viagem, sei lá, a cada 15 dias eu faço uma viagem, sei lá, todo mês eu viajo. Aí, rapaziada, vai na FZ25, que você vai ter um pouquinho mais de sobra aí no motor. Assim, é basicamente a mesma moto, mano. A maioria das pessoas que veem confundem. E particularmente, eu acho essa aqui ainda um pouco mais bonita, cara, do que a 25. Eu acho ela mais bonita, eu acho o banco mais confortável dessa aqui. Até pro garupa também, mais confortável. Eu já andei de garupa nela, óbvio. Por isso que eu tô falando. Então, assim, esses pontos você tem que levar em consideração. Se você pretende viajar com a moto, FZ25, e tem, né, uma graninha sobrando, não vai te apertar muito. Barulhão da MT, mano. Então, assim, se não for te apertar muito, cara, 100% investe numa FZ25. É basicamente a mesma moto, você vai ter ali gastos parecidos e você vai ter uma sobrinha no motor. Então, se não for te apertar, FZ25. Agora, pô, eu tô com o orçamento apertado, mas quero uma moto top, quero uma moto, pô, resistente, quero uma moto confortável, que ainda assim dá pra viajar, tá? Porque não é porque eu tô falando aqui que a FZ25 é melhor pra viajar, que com essa daqui você não vai conseguir viajar. Claro que você vai conseguir viajar, só que eu tô falando, se você for com garupa, com a FZ25 você vai ter um desgaste menor na pista, né? Quando você for fazer uma ultrapassagem, né? Vai ser mais tranquilo, diferente da FZ15, que vai ter uma proposta muito mais urbana, né, pro dia a dia, pra cidade. São pontos que vale a pena você considerar na hora de fazer a sua escolha. Quarto ponto, rapaziada, para trabalhar no aplicativo, né, entrega, essas coisas assim. Se você for somente trabalhar com a moto, só trabalhar, a moto vai ser só a sua fonte de renda. Se essa é a sua proposta de uso, você só vai trabalhar com a moto, não recomendo que pegue a FZ15, tá? Não recomendo. Porque como eu comentei, as manutenções dela são um pouco acima. Você vai ter que trocar de pneu mais vezes. Se você colocar o pneu original dessa moto, tá muito caro, que é o Diablo Rosso. É um pneu muito caro. Claro, você pode colocar outro paralelo, mas assim, se você for numa Titan, numa Fan, o pneu paralelo dessas outras motos estão muito mais barato também, entendeu? Você vai pagar mais barato, porque é o tipo de pneu. Essa aqui ela tem um pneu um pouquinho mais grosso e tal, e é até por isso que te dá mais estabilidade. Então se você for só trabalhar, mano, vai na Honda, vai lá na Titan, entendeu? Vai na Fan, pega a moto, alguma dessas motos. A Start, mano, eu não recomendo, porque a Start é, porra, muito pelada, é uma moto muito peladinha. Agora, se você vai trabalhar com a moto, vai fazer um extra com a moto, mas ainda assim, não abre mão ali de fazer uma viagem com essa moto, né? Dar um rolê, tirar uma onda, final de semana você pegar a pista. E, pô, trabalhar com segurança também, tranquilo ali. Aí sim, rapaziada, aí você vai de FZ15, né? Você vai gastar um pouco mais de manutenção, porém a moto ali, você consegue fazer um extra com ela, né? Então, ela não é uma moto somente de trabalho. Então vale muito a pena nesse sentido. Se você vai ter uma moto ali para as duas coisas, eu tenho um trabalho fixo, sou CLT e rodo um aplicativo de vez em quando. Pô, aí vai na FZ, mano, porque não vai se arrepender não. Não vai se arrepender. E aí você faz o extra com a moto. Eu já rodei no aplicativo com ela. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo depois de um dia rodando com ela no aplicativo. E aí, se vocês quiserem, comenta aí, que eu futuramente posso gravar um vídeo nesse sentido. Mas, rapaziada, a moto é sensacional. Sensacional a moto. Eu tinha uma Titan. Tinha uma Titan 2023. E assim, quando eu peguei a Yamaha, a FZ15, primeiro que você, pô, já chega diferente com essa moto. Essa moto é estilosa pra caramba. A Titan não era tanto. Titan é uma moto mais magrelinha, essa aqui já é mais robusta. Então assim, ó, tem uma presença maior do que a Titan. E aí, pô, só de chegar já era outra parada. E além disso, quando eu peguei a moto pra andar a primeira vez, tirei da concessionária, zero. E pô, fui andar com a moto pela primeira vez, irmão, me apaixonei. Simplesmente me apaixonei, porque assim, moto muito diferente. Tava acostumado com a Titan, com a ciclística da Titan e tal. Não sentia muita segurança na pista com a Titan.
Agora com essa aqui eu tava sem e eu tava de boa, tipo, eu tava tranquilão, entendeu? Eu sentia que eu tava estável, que eu não ia sair em nenhum momento, entendeu? Eu me sinto seguro com essa moto, essa é a verdade. Com a Titan eu já não me sentia tão seguro, sentia a mesma segurança que eu sinto nessa moto aqui. E jamais trocaria essa moto aqui, né, pra voltar pra Titan. A não ser, claro, se fosse nas condições que eu falei. Se eu fosse usar a moto somente para trabalho, não fosse dar rolê com a moto, não fosse viajar com a moto. Mais uma vez eu reforço, não estou falando que não dá para viajar com a moto. Acho que é uma moto que vale muito a pena, se você souber, né, para que você vai utilizar ela. Se você pegar ela para utilizar da maneira errada, pegar ela só para trabalhar, você vai estar jogando dinheiro fora. Agora, se você trabalha já, tem um trabalho fixo e vai ali só fazer um extra de vez em quando com ela, e vai usar mais para o seu deslocamento, para ir para o seu trabalho, fazer umas viagens pontuais, né, de vez em quando, pô, aí é show de bola. Aí essa moto é para você, sim. Agora, do contrário, recomendo que você pense mais um pouco aí nas suas opções. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E já peço para você comentar se você deseja aí que eu fale sobre algum outro assunto, algum outro aspecto da moto. Eu pretendo fazer um vídeo aí mostrando a média de consumo dela, pilotando ali de 3 formas diferentes a moto. É uma ideia aí para um próximo vídeo, pra gente ver como ela se comporta dependendo da sua pilotagem. Acho que é um vídeo que seria interessante trazer. Mas se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativa as notificações aí pra você poder receber os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, valeu!